Fala pessoal, tô de volta aqui, ó. Quero pedir antes do vídeo começar, já deixa o like. Ajuda demais a engajar, ajuda demais ao YouTube a recomendar o canal. Faz um tempinho ainda que eu não gravo nada, tava viajando e tal. Então, ó, qualquer impulso que vocês puderem dar, a gente fica muito agradecido. Bora pro vídeo. Fala pessoal, tô de volta. Acabei de assistir o UFC 303, a luta acabou de acabar. Eu vou falar mais no final desse vídeo sobre a luta do Poatan. É um negócio assustador, né? Não me entra na cabeça ainda. Esse cara com uma semana de treino, entre aspas, né? Pra conseguir fazer o que ele fez. Mas eu vou falar um pouquinho mais dessa luta depois. Quero voltar e falar como é o vídeo, o que eu vi do evento. Quero começar falando do Vinícius, do Lock Dog. Chegou muito bem, era zebra nas bolsas. Foi lá, dominou a luta, mostrou quem mandava. Ficar de olho nesse cara, que esse cara vai dar muita alegria pra gente ainda. Mandou muito bem. Outro brasileiro que também era zebra e imagina, tirou onda, foi o Jean Silva. Lutou contra o Charles Jourdain, que era um cara perigosíssimo. Todo mundo achava que o Charles Jourdain era muita areia pro caminhão do Jean Silva, e o Jean mostrou que não tá nem aí. Foi muito técnico, né? Muito preciso nos golpes até, meio estranho até, né, a calma dele na hora que ele acertou aquele uppercut ali, assim, foi bem interessante, eu gostei muito. Fica de olho que é um talento, a gente tá cheio de novos prospectos aparecendo aí, e é uma fase muito boa pro MMA do Brasil, né. Aí teve a luta do Ian Garry, abrindo o card principal teve a luta do Ian Garry, muita gente viu vitória pro Michael Venom Page, muita gente viu vitória pro Ian Garry. Na verdade, dava pra ver pros dois lados mesmo. Eu achei... eu, particularmente, tinha marcado pro Michael Venom Page, mas não dá pra ficar nervoso porque deram a luta pro Ian Garry. Final ali, o Ian Garry nas costas, não foi contundente, mas o Michael também não fez muito mais, então ali vai muito de interpretação. Eu acho que contundência por contundência, o que o Venom Page fez teve mais contundência do que o Ian Garry pegar as costas no final e acabar mochilado ali, mas tem gente que vê como um ataque, então dá pra entender terem dado a vitória pro Ian Garry e não pro Michael Venom Page. Não foi o que eu tinha achado, mas não fiquei aborrecido com o resultado. O Ian Garry continua invicto. Uma coisa que tem que ser falada é que o strike do Michael Venom Page estava anos-luz à frente do Ian Garry. O Ian Garry até falou, eu sou muito mais rápido que ele e tal, mas a gente viu que não é, e ficou provado na luta que Ian Garry, na trocação ali, não viu a cor da bola, tanto que escolheu ir pro grappling, né? Levou o Demian Maia no corner e tudo, então não tem muito o que fazer. Ian Garry venceu, tudo bem, justo também, não achei roubado, igual eu tô falando. Não achei nada demais, achei normal. Aí teve a luta da Chitara, a hora que a luta tava começando a esquentar, a Chiasson bota a Chitara no chão, acerta uma cotovelada e abre um corte muito fundo na sobrancelha direita da Chitara. E dali, já a hora que tava caindo aquele... Eu tava falando com o Sakai, inclusive, que é muito amigo dela e amigo meu também, e a gente tava assistindo a luta junto. Ele falou que a hora que viu aquele corte já e começou a sangrar, a esperança era ela conseguir encaixar aquela chave de braço que ela botou ali, mas logo de cara, a hora que levantaram, já dava pra saber que ia parar. O juiz chama o médico já, a hora que ele limpa ali, você vê aquele talho, você fala, esquece, não tem volta. Chitara não ficou nada feliz com a decisão, lógico, tava bem, né, era só sangue. O próprio Joe Rogan falou durante a transmissão, ele falou, era só sangue, ela não sentiu o golpe, ela não estava tonta, ela não estava debilitada, nada, era só sangue. Mas o corte estava fundo mesmo. Não achei ruim a paralisação no calor ali do momento. Fala, porra, deixa eu continuar e tal, mas a gente nunca sabe o que aquilo pode se tornar, né? De repente vira um problema mais sério. Melhor não arriscar. Eu acho que nessas coisas é melhor não arriscar. A luta do Anthony Smith com o Roman Dolidze, sem surpresa ali, o Roman Dolidze venceu. Uma luta morna, assim, bem chata. E aí ficou a grande surpresa da noite, foi a luta do Diego Lopes, que de última hora, assim, durante o evento, é óbvio que já tava rolando uma parada nos bastidores e tal. Teve gente que falou que o Dan Ige já sabia mais ou menos que poderia ser chamado uns dias atrás, mas a confirmação mesmo veio hoje.
Depois de todo aquele drama na pesagem com o Ortega, né? O Ortega avisa no meio da madrugada que não ia conseguir bater o peso, o Diego Lopes aceita lutar na categoria de cima. Já fiquei nervoso porque já é uma desvantagem, né? O cara já tinha, porra, de quinta pra sexta-feira, pesagem nas 9 horas da manhã de Vegas. 4 horas da manhã os caras falam, não vou conseguir bater o peso. E aí o Diego já tava praticamente no peso mesmo. Era só acordar e ir lá pesar, então aceitaram a luta mesmo assim. Diego foi pesar ainda com uma cara de puto, com razão, não tira a razão dele. Aí o Ortega passando mal, o que, pra calar um pouco da minha boca, que eu tinha falado bastante, eu falei, eu acho que ele nem tentou bater esse peso, eu acho que de repente ele ter passado mal mostra talvez que ele tentou bater o peso, tava com uma puta febre, não sei o quê. Resumindo, não ia lutar, essa luta ia cair de novo. E os caras desenterraram o Danig do nada ali, tipo, ele treina ali perto na Extreme Culture com o Sean Strickland e tal. E ele viu a comoção, os caras falaram que quer lutar, ele vai lutar. Ele falou que ele tava fazendo uma massagem quando os caras confirmaram. Ele foi lá, pesou nos bastidores. O Diego Lopes pesou de novo, não podiam pesar acima de 73. Acho que a luta foi casada de 161 pounds, que é 73 quilos. Posso estar enganado. Mas o Diego Lopes teve que pesar e não podia estar acima disso. O Danig pesou e bateu isso, fizeram uma luta casada ali. E eu vou te contar uma coisa, o Diego Lopes cansou, eu fiquei surpreso, porque o terceiro round Danig levou bem, perigoso ainda o Diego perder a luta. Eu fiquei surpreso porque é óbvio que vai rolar um estresse emocional ali, né? E isso provavelmente afetou demais a performance. Teve o coach dele que não teve problema com o visto, não pôde ir, ou chegou de última hora. Eu não tenho certeza se eles estavam falando do pai da Alexa Grasso ou se era outra pessoa, mas eles falaram que um dos coaches dele teve problema com o visto e ou não foi, ou chegou em cima da hora. Aí teve todo esse drama com a luta do Brian Ortega. Então, muita coisa no ar ali deve afetar a cabeça do cara. O cara deve ter ficado ansioso, vai cair a luta, não vai cair a luta. Aí chega o Danig de última hora. Ele ganhou super... O Lopes ganhou super bem os 2 primeiros rounds. Terceiro round foi Danig praticamente inteiro. E graças a Deus que a luta acabou, porque tava estragando a festa do Diego Lopes lá. E aí a gente chega na luta do Poatan. Eu não sei nem por onde começar e eu não sei nem o que falar dessa luta, porque eu odiei essa luta pro Poatan, assim, de ele aceitar essa luta sem camp, fazendo a viagem que ele tava viajando, compromisso de patrocinador, compromisso de campeão de UFC, assinando figurinha, tirando foto, fazendo seminário. Aceitou uma luta com, sei lá, 10 dias de aviso, alguma coisa assim, e um cara de férias, porque ele tava com os dedos quebrados da luta do Jamal Hill. Ele falou que queria um tempo off, então ele tava mentalmente desligado também. A gente sempre fala que esses caras sempre estão treinando, ninguém tá parado, sentado no sofá, que nem eu e você. Mas é uma coisa você treinar pra competir, uma coisa você treinar porque você é atleta só pra se manter ativo. E é isso que ele tava fazendo. Tá na Austrália, fazendo seminário, não sei o quê, dá uma corridinha, bate uma manopla, controla um pouco o peso e tal, mas nada demais. O Prochazka já é o contrário. O tipo desse cara, o bicho é maluco, o cara tá lá na mata, comendo bananeira, já fica na cabana 3 dias no escuro. A cabeça é diferente, entendeu? E o momento era diferente também, porque um tava se recuperando de uma luta, o Prochazka já tava voltando ativo e esperando, de repente, uma oportunidade. O Poatan não pensava em lutar, acho que até agosto, setembro, alguma coisa assim. Então, quando eles anunciaram essa luta, eu fiquei de cabelo em pé. Eu falei, cara, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. É óbvio que a gente confia muito, né? E torce, óbvio, mas eu tinha um péssimo pressentimento pra essa luta de hoje. E o cara é iluminado mesmo, o cara é sensacional, não tem... É um negócio impressionante a aura que esse cara tem e o que ele faz. Ele lutou melhor do que ele lutou a primeira luta, muito melhor. Ele ganhou o primeiro round inteiro e só não acabou a luta no primeiro round porque o Prochazka foi salvo pelo gongo ali. E aí no segundo round ele só terminou o que tinha começado no primeiro round. Foi um negócio absurdo, tá até ali na tela ali o chute. Dessa vez não deixou dúvida. Acho que até o juiz até demorou um pouco pra parar essa luta. Podia ter parado um pouco mais cedo.
Eu tô meio sem palavras, assim, a minha expressão é de total choque, porque eu não esperava isso. O cara é um fenômeno, de novo, sem palavras para descrever o que eu tô sentindo aqui, o que representa essa vitória pro cara, pro Brasil, defender o cinturão. Contra, eu já falei, vou falar de novo, o Jiri Prochazka é o cara mais perigoso da divisão. Vocês podem falar de Ankalaev e tal, mas não tem um cara ali com o gabarito do Prochazka. E você vê no finalzinho ali, assim, ele tá inconsolável, ele tá quase, parece... Cara, eu fiquei com dó até do cara, ele tá parecendo que ia chorar. Ele tava, assim, honestamente magoado de ter perdido essa luta. Um artista marcial puta samurai mesmo, de verdade. E você vê que ele ficou muito sentido mesmo. Assim, de isso, no final das contas, só eleva o feito do Poatan. O que o Poatan fez hoje tem que entrar pra história, porque em uma semana, sem treinar, sem se preparar, pegou a luta no foda-se, assim, tipo, salvar evento. Não é salvar evento, né? O UFC não tá muito... De pegar o cara e segurar no colo, assim, tipo, ele vai salvar o evento agora, mas se o UFC tiver uma luta melhor pra fazer daqui a um mês, eles não botam o Poatan, eles botam outro cara. Infelizmente o UFC é business, 100% business, sempre foi, sempre vai ser, não se enganem com isso. Agora, uma coisa que eu sentia era que se tivesse uma derrota, eles provavelmente tinham negociado uma revanche imediata, que seria o mais justo, ainda mais porque o cara tá sempre botando o cinturão em jogo e sem preparo, nada mais justo do que uma revanche imediata, né? E isso ficou na minha cabeça. E eu fui assistir essa luta falando assim, cara, não vai dar boa, não vai dar boa, não vai dar boa. Meio que conformado, porque a gente sabia que o Poatan não tava treinando, que tava viajando e tal, não sei o quê. E é uma loucura, esse cara surpreende todo mundo. Eu fiquei de queixo caído hoje, muito, muito feliz. E acho que é isso, não tem muito mais o que falar. Eu tava ansioso pra vir. Eu quero saber o que vocês acharam dessa luta toda aí, da performance do Poatan. E sempre enaltecer o fato de que ele pegou, há 10 dias atrás, esse cara tava na Austrália assinando figurinha e não tinha luta marcada. Isso tem que ser pensado e tem que ser levado muito em consideração, porque o que ele arriscou hoje foi muito grande, muita coisa. Arriscou legado, arriscou recorde, arriscou uma possível luta com o John Jones. Os caras já estão cantando a bola. O Joe Rogan ficou cutucando ali na hora da entrevista. O Poatan falou que quer subir e que não tinha interesse do UFC para ele subir. Agora 100% que tem. Agora volta toda aquela história. Eu vou até fazer um outro vídeo disso, porque o John Jones luta com o Stipe Miocic, e eu vou escrever aqui de novo. Eu já tinha falado, acho que tem um vídeo lá atrás que eu já tinha falado que ele vai lutar com o John Jones, vai ser esse ano. Eu continuo dizendo isso, agora, principalmente depois dessa vitória, porque se o Poatan não tivesse ganhado hoje, essa luta tinha ido por água abaixo, 100% tinha ido por água abaixo. De repente, se o Poatan vencesse uma revanche, né, vamos supor, se ele perdesse hoje e vencesse uma revanche, aí tudo bem, mas 100% essa luta com o John Jones está de pé de novo e vai acontecer esse ano, super luta, certeza, eu vou fazer outro vídeo falando disso com mais detalhes, a gente olha toda a movimentação que tá rolando, mas as portas se abriram agora e o futuro vai ser lindo para nós, beleza? Galera, obrigado, deixa o seu comentário aí, me fala o que vocês acharam e chama, tamo junto, obrigado, valeu, até a próxima.